Shalom, Shalom Adonai. Nós estamos dando início agora já à nossa 8ª aula. E hoje, como ainda lhes falei numa aula anterior, iremos trabalhar até a 10ª aula com as questões das partes históricas, os aspectos históricos, não é? Do que nós estamos desenvolvendo nessa construção de uma cosmovisão histórica, primeiramente, do desenvolvimento da patrística, para depois nós entrarmos já no sentido distinto, estrito de cada um dos pais da igreja, para já aí sim nós irmos construindo toda a visão da história da teologia histórica principalmente, dentro da proposta da filosofia patrística também, que foi a fundamentação, o arcabouço construtivo da filosofia cristã. Hoje, nessa nossa 8ª aula, nós já iremos entrar no primeiro período da patrística, falando um pouco sobre os anos 80 até 313, os principais desenvolvimentos que causaram impacto dentro do âmbito teológico, que teve, assim, uma grande importância para o desenvolvimento desse primeiro espaço, desse primeiro momento, desse primeiro tempo da intervenção patrística, ainda dentro dos últimos anos, né, 80, 90 e 100, do período apostólico, para depois, pós 100, aí a entrada do período pós-apostólico, aonde já os pais da igreja estão tomando à frente de todas as iniciativas e todos os transcursos, discursos e administração da igreja, tá? Nesse período, ainda dos anos 80, 313 depois de Cristo, o grande foco é o conflito que vai ocorrer entre os próprios cristãos gentios e os judaizantes, ou judeus que se converteram ao cristianismo, mas ainda estavam presos às tradições oriundas da Torá e do próprio judaísmo. Tá? Então, nesse momento, o grande problema dos judeus cristãos era a inserção dos judeus, dos gentios, que eles consideravam pagãos, tá? No cristianismo. Outra questão também era a afirmação que eles desenvolviam que Jesus era o Messias e possível para eles, judeus convertidos, era afirmar que ele era Deus. Porque se eles assim fizessem, eles estariam praticando um politeísmo, tendo em vista que eles não debitavam divindade a Cristo e nem defendiam que Cristo era Deus, e sim que havia só Yahvé e que Yahvé era o único Deus a qual eles serviam, adoravam e debitavam a toda a divindade. Então, eles eram monoteístas, e se eles assim aceitassem ou defendessem a Cristo como Deus, aí eles eram totalmente contrários, também por considerar que assim fazendo estariam até entrando em um politeísmo. Então havia uma cristologia judaica cristã ou judaico-cristã que era considerada dentro da seguinte proposta. Primeiro, eles consideravam, esses judaizantes, judeus que se convertem ao cristianismo, que Jesus Cristo era o novo Moisés. Segundo, que a primeira vinda na carne era no aspecto da sua humilhação, e a sua segunda vinda na glória
era a parousia, tá? Jesus foi adotado no batismo no Jordão. Era uma das argumentações dos judaizantes. Jesus era filho do homem. Negavam a pré-existência de Jesus. Negavam também o nascimento virginal. E negavam que Jesus não tinha pecado. E atribuíam a Jesus o título de anjo ou arcanjo. Então, esta circunstância e situação foi encontrada pelos apóstolos ainda, quando esses oriundos do judaísmo, que agora vêm para o cristianismo, e aí vão ser denominados de judaizantes, porque ainda estão presos à prática do judaísmo e às tradições defendidas pela Torá e pela lei de Moisés e a lei cerimonial, né? E ao decálogo propriamente também dito. Com isso, eles vão ter a sua própria visão de cristologia, que é a cristologia que eu acabei de falar, a judaico-cristã, que é totalmente contrária ao que defende ao Novo Testamento e o que defendia e ensinava os apóstolos. Então, havia um confronto muito evidente, muito claro, dentro do próprio cristianismo, dentro da própria igreja, entre gentios e judeus, judaizantes ou judeus convertidos. Vamos colocar judeus convertidos, tá? E também desses judeus convertidos, judaizantes, para com a doutrina dos apóstolos e para com a liderança dos apóstolos e os seus ensinos, que eram os ensinos dos apóstolos, para eles, totalmente contrário do que eles defendiam e do que eles tinham por convicção, tá? O que eles tinham por tradição e o que eles tinham por crença, principalmente. Outra questão também, que as grandes perguntas desse período era que se Cristo é Deus, como se concebia a sua divindade herdada de Deus Pai no contexto tradicional do monoteísmo que o cristianismo havia herdado do judaísmo. Então, como é que pode isso estar acontecendo? Onde está a divindade de Cristo? Na pessoa de Cristo, como é que se dá, então, esse relacionamento entre a natureza humana e a divina? Então, essa era os questionamentos, essas eram as perguntas, essas eram as causadoras, ou propulsoras, melhor dizendo, do questionamento nesse momento da igreja derradeira do final do primeiro século e entrada já no seu segundo século, a partir do ano 100 depois de Cristo, que ainda vai continuar com esses questionamentos, esses confrontos, vindo por parte dos judaizantes. A tentativa, então, vinha com uma série de controvérsias e aí ia gerando já as primeiras heresias e os primeiros segmentos heréticos, tá? Desse momento de transição. Primeiro os ebionitas vão surgir, tá? Que vão defender Jesus como um profeta puramente humano e dotado de dons divinos. Depois nós vamos ter também ainda os ebionitas defendendo uma cristologia pneumática, tá? A qual eles vão dizer que, segundo o Espírito, no Espírito, Jesus seria um anjo com traços do arcanjo Miguel, Rafael ou Gabriel, confundindo-o com o Espírito Santo.
Tá? Já o adocionismo veria com a proposta de que Jesus, verbo adotado no batismo. O outro segmento e grupo herético, contrário totalmente ao ensino cristocêntrico e doutrina dos apóstolos, era o monarquismo, que defendia um princípio, colocando Deus o único princípio. Tá? E o outro, o seguinte, seria o patripacionismo, ou seja, pai, sofrimento. Na cruz, quem morre, para eles, não foi o filho, mas foi Deus, para o patripacionismo, tá? Deus, numa nova modalidade, a de filho, e esse morre na cruz, ou seja, não existe trindade para o patripacionismo, tá? Outro sim também é já a cristologia patrística, o que defendia então os pais da igreja nas suas propostas, tá? De refutar a esses grupos e a esses segmentos também que defendiam cada um as suas próprias posições contrárias ao ensino dos apóstolos, e automaticamente as primeiras controvérsias hereges ou primeiros núcleos de heresia cristocêntrica ou da cristologia. Primeiros núcleos da heresia da cristologia. Tá? E aí, a cristologia defendida por esses primeiros pais da igreja que estão atuando nesse período de 80 a 313, primeiro era pautada na persona, ou seja, pessoa posopon, ou seja, Deus é Jesus com a mesma essência que está no Pai, está no Filho. Ousia natureza. Deus e Jesus têm a mesma natureza divina, ousia, essência. Mas Jesus acima, ou melhor, mas Jesus ele vai assumir com a sua encarnação a natureza humana, o verbo. Então Jesus ele vai possuir duas naturezas, que é a hipostase, a natureza humana e a natureza divina, em uma pessoa e essência divina. Tá? Ele é Deus, homem e Deus divino, o Deus homem e Deus, né? Divino. Tá? Vamos agora compreender então ousia primeiramente, que era uma posição de Basílio de Cesareia. Basílio de Cesareia dizia que ousia, ou a natureza, era aquilo que é comum a todos os indivíduos da mesma espécie. Tá? Então, era uma abordagem de Basílio para defender que Cristo e Deus tinham a mesma essência. Já a hipostasis era ainda uma afirmativa e abordagem também de Basílio, que estava relacionada à substância e essência, aonde etimologicamente hipostasis vai derivar, tá, de hipistomai, que vai significar justamente subjazer, com um sentido e significado, no original grego, de algo que está debaixo do mesmo sedimento, fundamento e essência. Ou seja, aquilo que temos do próprio indivíduo, que ninguém possui igual porque pertence ao mesmo ser. Tá? Pertence ao mesmo ser no sentido de natureza, de essência. E aí vem com esta
mesma abordagem de Basílio o termo e a proposta do prosopon, ou seja, a pessoa que é para ele, no caso, aquilo que nós temos de exterior, não é? O corpo, o que parece a aparência da natureza, a natureza corpórea, a matéria, mas que vai se tornar essa natureza conhecida, visível, percebível, tocável, materializada. A matéria, no caso. Aludindo isso ao verbo se fazendo carne. Ainda para nós concluirmos esta nossa aula 8ª, nós podemos ver então que essas posições abraçadas e defendidas pelos pais da igreja neste momento vai ser a mesma que foi ensinada pelos apóstolos. A mesma que Paulo, a mesma que Pedro, a mesma que o próprio Cristo vai defender e o próprio João vai explanar no seu evangelho e nas suas epístolas. Tá? Então, na próxima aula, já na nossa 9ª aula, nós estaremos tratando já das cristologias divisiva e unitiva, que foram, no caso, a divisiva oriunda do adocionismo, que era herética, e a unitiva, que era oriunda da posição dos pais da igreja, para confrontar, no caso, o adocionismo, tá ok? Então, até a nossa já próxima aula, que é a nossa 9ª aula. Obrigado a todos.